How are you doing? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou a Teacher G. Ajudo adultos que ainda não falam inglês a falarem o idioma. Eu recebi um comentário essa semana numa aula minha que eu postei, num vídeo meu, e aí eu falei, poxa vida, é isso que faz as pessoas não falarem inglês. Eu falei sobre her, quando eu uso her, quando eu uso his. Eu vou mostrar na prática para vocês esse her e esse his. E aí a pessoa falou, que confusão absurda essa mulher fez. Her e his nunca será plural, nunca será traduzido como seus, suas, porque eu falo na aula que her eu posso traduzir como seus e suas. Eu vou fazer isso hoje aqui com você. Pode sim. E ela comentou, a intenção era facilitar. E aí, claro, fui muito educada, falei, obrigada por compartilhar, né? Dei uma breve explicação e ela continuou ali, a pessoa, né? Dizendo em inglês que ela sempre aprendeu que no inglês nós não usamos o seu, sua, suas igual no português, que o pronome para o plural é o they, their e não you ou your, e que sempre ouviu que her, his é singular e começou essa explicação gramatical, vamos dizer assim. Tá, depois a gente até continuou conversando, a pessoa até pediu desculpas, não, eu não foi isso que eu quis dizer e tal, mas assim, eu entendi muito o ponto de vista, né, desse comentário e eu falei, poxa vida, é isso que faz as pessoas, essa é uma das chaves que fazem as pessoas a não falarem inglês. O que acontece? Olha só. Todo mundo começa a ficar meio preocupado, que acha que, ai, eu vou aprender como é que eu uso esse her. Por que eu tenho que usar esse her? Ai, porque quando é singular, terceira pessoa, no feminino, pronome, e começa a buscar essa informação. Vamos imaginar que é o her. Eu vou falar dele na prática para você ver que aprender desse jeito, como a pessoa sugeriu lá no comentário do meu vídeo, que eu falei, isso aqui vai pro aquecimento, porque tem tudo a ver com o que eu tô vendo com o pessoal, né? Então, aprender desse jeito, tem que aprender todas as regras do her. Imagina essa situação. Para daí, então, eu usar, né, teacher? Então, não. Não, eu tenho que aprender todas as regras do her para daí eu usar quando eu falar inglês? Não, não faça isso. Não é desse jeito. Lembra lá do ativo e passivo? Por que não? Se você ficar atrás de aprender todas as regras para então falar inglês, você não vai falar inglês. Não é aprendendo inglês desse jeito que você vai falar inglês, que vai te fazer falar inglês. Você já fala inglês? Eu preciso que você responda essa pergunta. Não, teacher, ainda não falo inglês. Tá, então, se eu ir lá pro treino passivo, eu vou continuar sem falar. Não é que eu não vou fazer o treino passivo, mas se eu ainda não falo, não é o treino que eu tenho que fazer agora, né? Se a gente ficar fazendo isso aqui, que a pessoa sugeriu lá no comentário do meu vídeo, a gente vai lá pro passivo de novo, e aí a pessoa fica sem falar inglês um tempão, e o pior, fica tentando, fica indo, fica se frustrando, faz curso, faz isso, Duolingo, não sei o que, e aí acha que o problema é ela. Teacher, eu tenho dificuldade, porque eu já tentei, eu já isso, eu já aquilo, mas espera aí, como é que você estava fazendo até agora? Eu acho que o problema tá aí. Acho não, viu, gente? Tenho certeza. Mesmo quando eu não conheço a pessoa, um pouquinho que a gente conversa, que a gente aplica uma técnica, pronto, o negócio parece que destrava. Então, pera lá, né? Eu vou voltar lá no passivo, que eu fiz até agora e não deu resultado? Não. Então, vamos ver o que tá acontecendo, né? Eu vou explicar para vocês esse your, her e his, para vocês entenderem o que aconteceu, por que a pessoa comentou isso. O her não é plural. Tá, vamos lá então. Você vai entender aqui comigo e aí você vai me falar o que vai ficar mais fácil para você. Porque na verdade, mais simples. O meu foco vai ser sempre simplificar o inglês que é usado na vida real. Aí você fica lá estudando o inglês lindo do... Eu ia falar da cartilha, vai soar muito velho, né? Você fica lá estudando o inglês do livro, muito bonito, cheio de regras, só que na vida real isso não vai servir para nada. Então eu vou aprender errado, teacher? De jeito nenhum. Não, não, não. Mas você vai aprender como é de fato, na prática, como que acontece mesmo. Então, ó, toda vez que eu falo de your, her e his, né? Eu posso traduzir como seu, sua, seus, suas, tá? Então eu vou começar a dar esse parâmetro aqui para você. Quem que é your? Seu, sua.
Quem que é o her? Eu também posso traduzir como seu, sua, dela e até como plural. Mas gramaticalmente ele é considerado um singular. Como é que esse seu e esse S tá aí, teacher? Foi aí que surgiu esse comentário. Eu vou mostrar para vocês na prática o porquê que o gramaticalmente correto não nos ajuda na hora de falar. Então, o her e o his é o seu, é o sua, é o dela, é o dele, no caso de his, mas muitas vezes a gente vai traduzir como seus e como suas. Mas ele não é singular. Pera lá, foi o que comentaram lá, né? Preocupado com toda aquela gramática e aí na prática não é isso e aí na fala a pessoa nunca consegue falar porque não faz sentido para ela. Então vamos lá. O your eu uso sempre para esse seu, sua, seus, suas. Então quando eu falo assim para você, ó, por exemplo, nossa, sua casa é muito bonita. Tá vendo que eu tô falando direto para você? Sua casa é. Eu tô conversando aqui com você e de repente eu quero te falar que sua casa é bonita. Nossa, sua casa é bonita. Esse sua eu vou usar your. É isso, your, tá? Quando eu tô falando diretamente com a pessoa. Eu tô falando pra você que a sua casa é bonita. Então ali, ó, eu e você e eu falo, sua casa é bonita. Tô já falando direto pra você, tá? Quem tava aqui ontem já pode ir treinando do jeito que a gente fez ontem, né? Se você sabe como é casa, como é bonita, você já pode até abrir na boca aí e já ir falando como você acha que é, tá? Bonita, beautiful, tá? Your house is very beautiful. Esse é, sua casa é muito bonita. Tudo bem até aqui? Eu tô falando direto com você. Seu, sua, your. Tudo bem? Lembre, se tiver dúvida, coloca aí no chat que eu vou pausar aqui os slides e olho aí no bate-papo como é que estão as dúvidas. Tá. Se eu tô falando, João, seus amigos estão aqui. Tô lá falando eu direto com o João de novo, não tô? Olha eu direto lá com o João. Ó, João, vem cá, seus amigos estão aqui. O que eu vou fazer? Mesma coisa, esses seus vai ser your. Então, você percebeu que eu posso tanto falar sua casa, né? Tá no singular aí, ó. Sua casa, como seus, suas, mesma coisa. Vai ser your também. Mas eu continuei aqui, ó, falando direto pra você, né? Ó, seus amigos estão aqui. Ô, João, tô falando direto aqui pro João. Tudo bem até aqui? Tá, como é que eu falo isso? John, your friends are here. O are é o estão, o here é o aqui. John, your friends are here. Então, quem é o your? É esse seu, esse sua, seus, suas. Pode ser plural, pode ser singular, quando eu tô falando direto pra pessoa. Falando, então, que your é seu, sua ou seus, suas, quando eu falo direto, né? Olha ali, ó. Maria, sua filha é linda. Tô eu lá falando diretamente pra Maria. Maria, sua filha é linda. Direto. Vou usar o your também. Tranquilo até aqui? Como é que você pode falar isso? Filha é daughter. Daughter, tá bom? O linda a gente viu, né? Que é beautiful. Mary, your daughter's beautiful. Então, your. Tô eu lá falando direto com a pessoa. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Quer dizer, se tiver dúvida, coloque aí, por favor. Tá, então your. Seu, sua, seus, suas. Quando eu falo direto com uma pessoa. O que que acontece? No inglês, no português, na verdade, vou começar falando do português para você poder comparar. No português, esse seu, sua, seus, suas, independente para quem eu tô falando, se eu tô falando direto para você, se eu tô falando dele, se eu tô falando dela, é sempre igual para todo mundo, não muda. É sempre seu, sua, seus, suas, para todo mundo. Não muda. No inglês muda. Quando eu tô falando direto pra você, a gente já viu que é your. Já aprendemos que é your. Sua casa é legal, seu carro é não sei o que, seu filho, sua filha, seus amigos. Eu vou usar o your. Só que daí no inglês, quando eu tô falando de alguém, e esse alguém tô usando lá no feminino, eu vou usar o her para essa situação. Quem é o her? O her é o dela, teoricamente, gramaticalmente correto é o dela. Pode ser traduzido também como seu, sua. E eu também, na prática, posso traduzir o her como seus e suas. Foi aí que começou o rebuliço no comentário, né? Porque gramaticalmente, né?
O her, ele é considerado singular, sim. Eu uso para quando eu falo de alguém, né, no singular. Só que eu posso traduzir ele como seu, sua. Você vai ver no exemplo como é que vai ficar mais claro. Olha ali. Se eu falo assim, ó, eu tenho uma amiga, ela é casada, seus filhos têm 5 e 7 anos. Olha a minha frase. Eu tenho uma amiga, ela é casada e seus filhos têm 5 e 7 anos. Esses seus, eu tô falando dos filhos de quem, gente? Não é do seu aí, ó, que tá aqui comigo, né? Não é do quem que tá aqui, ó. Não é da Nayara, não é da Eugênia, não. Eu tô falando dos filhos da minha amiga. Ela é casada, seus filhos têm 5 e 7 anos. Então, dá uma olhada nesses seus. Eu poderia fazer a mesma frase e falar o seguinte: ela é casada e os filhos dela têm 5 e 7 anos. É a mesma coisa. Eu posso falar, ela é casada. Seus filhos têm 5 e 7 anos. No português a gente fala assim. Eu uso esse seu, sua, mas eu não tô falando que é seu, sua. Eu tô falando que é dela. Deu pra entender? No português a gente faz isso, né? Às vezes eu falo que é seu, mas não é seu. É dela. Ela é casada. Nossa, os seus filhos têm 5, 7 anos. Ou, ela é casada, os filhos dela têm. São duas maneiras de eu falar a mesma coisa. No português a gente fala assim. Aí o que acontece com o inglês? Quando a pessoa vê essa frase e ela tem que falar isso no inglês, o que ela pensa nesses seus aqui, ó? O que dá vontade de colocar aqui? Your. É a primeira coisa que as pessoas fazem. Your. Coloca lá. A gente não viu que seu, sua é your? Aí vem todo mundo e fala, she's married and your children. Coloca o your. Só que no inglês, se eu coloco esse your, eu tô falando que é o seu aí, ó, direto pra você. Já bagunçou tudo aqui a minha frase, né? Então, o que acontece? Quando eu falo de algo ou quando eu falo de alguém, eu vou usar, né? Quando eu falo de algo de alguém, na verdade, né? Tô falando de algo, mas é de alguém. Igual eu tô falando aqui, ó. Tô falando do quê? Dos filhos dela, né? Tô falando de algo de alguém. Eu vou usar o her para feminino. Então, ó. She's married and her children are 5 and 7 years old. Então, ó. Her children. Eu gramaticalmente correto, né? Seria, ela é casada e os filhos dela têm. Tá, só que a gente nem sempre a gente usa esse dela. No português a gente fala, seus filhos, e às vezes esses seus, não é o seu aí que tá aqui comigo, não tô falando com você, tô falando que os filhos dela. Então a gente faz essa confusão meio no português. E aí no inglês todo mundo coloca your. Então o que a gente tem que entender? Como que funciona isso aqui na prática? Na prática, vou te ensinar. Sabe quando você fala esse dele, dela, ou seu, suas, mas você tá falando que é seu, mas é de alguém? Tipo, ela é casada e seus filhos têm isso? Ela é casada e seus filhos são lindos? Ela é casada e sua família é linda? Então, esse sua não é your, é o her, porque eu tô falando que é dela. E aí todo mundo fica usando your. Por quê? Porque fica aprendendo gramaticalmente bonito que na fala não se aplica quando a gente sai do português e vai para o inglês. Então, ó, falei de algo, de alguém. Falei de quem? Dos filhos. De quem? Dela, poxa. Não tô falando que são os seus filhos, né? Se eu colocar um your aqui, ó, se eu falasse assim no inglês, ó, she's married and your children are 5 and 7 years old. Você ia falar pra mim, Titi, eu não tenho filho de 5, 7 anos. Eu ia estar falando que o filho seu, quem tá conversando aqui direto comigo, tem 5 e 7. E não é essa a intenção da minha sentença, tá? Então, olha o perigo da gente ficar preso aprendendo inglês. Por quê? Regra. Porque na hora de você falar, vai dar um bug. Vai dar um bug na hora de falar, não dá tempo do cérebro organizar tudo isso, achar uma resposta e aí você falar. Por que não dá tempo? Porque a fala é instantânea, ó. É rápido, eu falo, você responde, eu falo. Não dá para o cérebro processar tudo isso. Então, esse jeito de aprender inglês é um jeito que te impede de falar inglês. É um jeito que não faz a pessoa falar. Então, guys, o her, né? Quem é o her? É o dela, né? Eu só uso para feminino. Então, a casa dela, nossa, a casa dela é linda. Her house, né? Her house. No português a gente fala casa dela, né? No inglês é her house. É igual quando a gente fala assim, ó, minha casa. My house, não é?
minha casa, my house. No inglês é sempre essa mesma ordem. A casa dela, her house. No português a gente inverte, né? Minha casa, casa dela, né? A gente não fala dela casa, mas quando é minha, minha casa. Então, her house, é esse dela. Só que muitas vezes esse dela, a gente não fala dela. A gente fala seu, sua, seus, suas. Então, ele pode sim ser usado nesse contexto. Então, muitas vezes a gente vai ter que usar o her, mesmo quando eu esteja falando plural. O rolo que você pode fazer, se ficar preso nas regra, gramática, na hora de usar o her aí, você vai usar o your, ou se você ficar procurando qual é o pronome do plural, there, nossa, aí vai ficar mais confuso ainda, porque, né, vai ficar mais, você vai fazer um caminho assim muito mais longo, né, para tentar entender. Então, quem é o her? É o dela. E eu posso traduzir sim ele como seus, sua, seu, sua, desde que tô falando de algo, de alguém que tá no feminino, vai ser o her. A casa dela, seus filhos, mas são os filhos dela, vai ser her children, né? E não um plural aí, né, como gramaticalmente as pessoas falariam their children, porque daí já tá errado mesmo, aí não tem jeito, tá? Então, ó, só pra gente entender ali, ó, vamos fazer outro exemplo? Vamos fazendo comigo agora, ó. A casa dela é muito bonita. Acabei de falar, né? Quando eu falo minha casa, my house, mesma ordem, né? Ao invés de my, vai ser o dela, que é her. Como é que vai ficar essa sentença? A casa dela é muito bonita. A gente já viu como é muito bonita, né? Very beautiful. Já, ó, treino ativo, hein? Quem tava aqui ontem, já vai no hashtag ativo. Teacher, perdi a live de ontem. E agora? Calma, é só aquecimento. No desafio a gente vai fazer muita coisa prática mesmo. Você vai fazer muita coisa na prática ali comigo. Então fica calmo. Já abre a boca, vai falando. Já vai ouvindo a sua voz, tá bom? Então a casa dela é muito bonita. Como é que você falaria isso em inglês? Vê se foi isso. Her house is very beautiful, tá? Olha o her ali como, né, a casa dela. Então, muitas vezes o her, a gente vai falar como dela, mas muitas vezes não. E aí, nessas vezes que não, o que nós vamos usar? Ai, acho que é your, acho que é isso. Aí a gente fica tentando um monte de coisa e na verdade é her mesmo, né? Só porque a gente falou uns seus, suas, não, mas her é só singular, porque na gramática... Então, mas na prática não é bem assim que funciona. Então, her pode ser traduzido como dela? Sim. Seu, sua? Sim. Seus, suas? Sim. Sempre me referindo a algo de alguém, né? Então, estou me referindo à casa de quem? Dela, né? Sempre no feminino, ó. Tô falando de algo, a casa de alguém. No caso aqui, é dela. Se fosse masculino, gente, seria a mesma coisa, tá? Ó. Então, por isso que eu bato na tecla. Sim, eu posso traduzir o her, posso usar ele como seus, suas, porque na prática é isso que vai acontecer, tá? Ó, sua casa é linda. Tô falando direto pra você. Vou usar o quê? Your. Então, your eu sempre vou usar quando eu tô falando direto. Sua casa é bonita, seu carro é legal, seus amigos são bacanas, ai, sua família não sei o quê. Your. Tô eu aqui, ó, batendo um papo. Tô falando direto pra você, tá? Falei de algo, de alguém. E tô no feminino, que a gente tá vendo a questão do her aqui, né? A casa dela é linda. Her house. Porque agora eu tô falando da casa dela. Tô falando de algo, de alguém. Se fosse no masculino, é a mesma coisa. Só trocar o her por his. A casa dele. His house. Né? Eu tô falando que o meu amigo é casado. Né? Vamos fazer uma de improviso aqui, ó. Vai pensando comigo. Meu amigo é casado. Ok. Ai, seus filhos são lindos. Os seus. Não tô falando do seu aqui, ó, que tá comigo. São os filhos do meu amigo ainda, né? Eu poderia falar, meu amigo é casado, os filhos dele são lindos? Posso também. Então, eu posso falar assim, ou eu posso falar, meu amigo é casado, ai, seus filhos são tão lindos. Posso falar os seus, ou posso falar dele. No português, tanto faz, né? O que é importante eu saber? Que no inglês vai ser his nas duas situações. My friend is married, né? Meu amigo é casado. His children, né? Os filhos dele ou seus filhos are beautiful. Então, tá? Eu posso usar o his
Eu vou usar o his, tanto se eu falar seus filhos são lindos, mas eu tô falando dos filhos do meu amigo, tá bom? Não é o seu não. Ou eu posso falar os filhos dele. Os filhos dele são lindos. His children are beautiful. Então é a mesma coisa, tá? Então na prática é assim que vai funcionar. Agora a gente fica preso lá naquela construção. Por quê? Porque deixa eu ler todas as regras aqui primeiro, teacher, para daí eu entender por que eu vou usar isso aqui para eu usar. Então, você não vai usar. Pensa comigo, quando você aprendeu o português, você já parou para pensar se você tivesse que ter aprendido todas as regras do português para então falar? Eu tenho uma notícia triste para você, para mim. A gente não está falando até agora, né? Porque são muitas regras. São muitas regras. Imagina uma criança aprendendo todas as regras do português para falar. Não. Ela vai falando, à medida que ela vai avançando na fluência do português, a fala vai se organizando automaticamente. E com o adulto que já fala o idioma dele, a gente já fala o português, aí a gente vai aprender um outro idioma depois da fase adulta. Quer dizer, essa região da linguagem, ela já está pronta, né? A gente já fala um idioma. Agora a gente vai alocar mais um lá. Então, se eu for tentar agora aprender dessa forma, né, dentro dessa caixa da gramática, das regras, a chance de você falar, ó, eu nunca vi alguém que conseguisse, que depois de adulto foi aprender a falar inglês, começando por todas as regras gramática. Eu não conheço, pode ser que exista, acredito até que exista, porque sempre tem exceção, não é? Deve existir alguém, lógico que deve. Eu não conheço, né? Nesses 16 anos aí, eu nunca vi alguém que tivesse conseguido alcançar o resultado dessa forma. Porque quando a gente pega para ver as técnicas, os embasamentos da neurociência, como que o cérebro funciona na hora de falar isso, não faz sentido, né? Então, se a pessoa conseguiu, ela é fora da curva, tá? Essa pessoa é fora da curva, porque não é o processo natural. O processo natural é a gente, primeiro, ir começando pela fala a partir do momento que a gente é adulto e vai falar um outro idioma. Guys, thanks for coming. See you tomorrow. Thank you. Vejo vocês amanhã. Bye bye, guys. See you later.